Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueiredo, estou ao lado de Cássio Zirpoli, a edição é de Márcio Souza e a nossa pauta segue dentro do novo calendário do futebol do Brasil para 2026, 2027, 2028 e 2029. No entanto, não é uma simples apresentação de calendário. Hoje, a CBF apresentou uma transformação considerável, vi até alguns chamando de radical, na estrutura do futebol brasileiro, na estrutura de competições do futebol brasileiro, do topo até a raiz. Tá? Mas fundamentalmente na raiz, e a Copa do Brasil, que é o tema desse vídeo, a gente está fazendo vários vídeos, vários temas, esse que você está vendo agora é sobre a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, ela está, e deveria estar ainda mais, diretamente ligada à raiz do futebol brasileiro. Tá? É uma competição de muitas entradas, é uma competição de muitos clubes. E aí, Cássio, nessa nova Copa do Brasil apresentada pela CBF, a gente tem um aumento no número de clubes, um aumento no número de fases e a CBF sinalizando, atendendo algumas demandas que a gente já trazia há mais tempo, como a proteção dos clubes da Série A, tá? E justamente essa porta mais aberta para a base, para que cada vez mais times possam, tá, ter acesso, nem que seja a uma fase da Copa do Brasil. Você é um defensor, né, de que centenas de clubes possam entrar, como acontece em países da Europa, e de certa forma como é nas eliminatórias da Copa do Mundo, que começa com um joguinho isolado entre duas ilhas lá da Oceania, tá? A gente sabe que dificilmente uma daquelas ilhotas da Oceania elas vão conseguir passar por 2, 3 fases até chegar ao que parece ser a eliminatória propriamente dita. Mas ter portas abertas para esse sonho é possível e para essa integração, né, Cássio? Então, temos uma Copa do Brasil que eu sei que você gostou do formato, eu sei que você celebra, mas que ainda vai puxar um ou outro detalhe que poderia ter sido ainda mais ampliado, né, Cássio? Fred, você fez um bom resumo dessa nova Copa do Brasil. Eu gostei bastante da maioria do que foi apresentado, embora esteja menos reticente em relação à final única, porque eu gosto da tradição da Copa do Brasil, como era da Libertadores também, que era ir de volta, e a Copa do Brasil foi criada dessa forma em 89, eram 32 times com 5 fases, todas elas em ir de volta. Ela foi criada na época para abarcar os clubes que ficaram de fora do Campeonato Brasileiro, porque foi exatamente naquele momento, no final dos anos 80, que foi criado o sistema de acesso e rebaixamento. Antes, o Campeonato Brasileiro tinha 80 times, 60 times, e todos os estados jogavam. E a partir dessa mudança necessária para a questão da divisão, estrutura de divisão, a Copa do Brasil veio para cumprir esse papel. E ela foi aumentando, né? Ela foi aumentando, chegou a 44, 64 times, passou mais de 10 anos tendo 64 times, todo mundo começava na mesma fase. Em 95 foi criado um sistema, Fred, onde o visitante se ganha nas 2 primeiras fases. Se o visitante ganhasse por 2 gols, passava direto, mas não era um jogo único. Era uma possibilidade de matar um jogo. O jogo único foi criado em 2017. E desde 2017, aí foi tendo essa arrumação. Primeiro, chamou a atenção no começo, mas foi começando a se achar normal. Agora, a gente vai ter mais fases com jogos únicos do que fases de ida e volta. Inclusive, Cássio, eu já vou trazer a tela que detalha mais tudo isso para deixar aqui ao lado, porque é uma tela mais didática que a CBF apresentou. Foram 7 fases em 2025, ainda está cedo, né, que a competição não acabou, 7 fases, sendo 5 de ida e volta e 2 com jogos únicos. Em 2026, serão 9 fases, sendo 4 delas com ida e volta e 5 com jogos únicos. O curioso é que serão as 4 primeiras com jogos únicos e depois ela volta só para a final. Mas na maior parte do tempo você vai ver mais mata-mata de jogos únicos. E outra diferença, agora, quase... Não, agora não, porque o pessoal da primeira divisão, 20 clubes, dos 126 clubes, 20 já vão estrear no ida e volta. No ida e volta. Só vou jogar o jogo único que for finalista. Os outros 106 vão encarar, nem que pelo menos um confronto, esse modelo.
Eu gosto, o que eu mais gostei da Copa do Brasil foi que a galera enxergou que não dava, que o 92 já tinha ficado defasado, já tinha 4 anos com esse modelo. Ela, como eu disse, ela começou com 32, subiu para 40, que tinha alguns chaveamentos, tinham fase preliminar, depois subiu para 64, onde ficou estável, né? Porque 64 é 32 avos de final certinho. Depois passou a ficar assimétrico novamente, e há alguns anos tinha esse modelo. Eu acho que estava defasado. Porque o futebol brasileiro, a última vez que a gente tocou nesse tema, a gente disse, o futebol brasileiro tem 850 times. A própria CBF atualizou, isso é um número da CBF. E a própria CBF atualizou a quantidade atual, Fred. Atualmente, em atividade no futebol profissional masculino, existem 882 clubes. Então, uma competição que é para abraçar todo mundo, a gente perceba que 126 de 882 dá 14,2%. A Copa da Inglaterra, ela tem 745 times. Se você for um clube da 4ª divisão da Inglaterra, você já está automaticamente classificado à Copa da Inglaterra. As 4 primeiras divisões da Inglaterra têm 20 na Premier League, e a 2ª, a 3ª e a 4ª, cada uma delas tem 24. Só que a Inglaterra, a pirâmide segue com clubes semi-amadores e até amadores. Vai bater na 20ª divisão, e quase todo mundo joga a Copa da Inglaterra. E a diferença é que o cara da Premier League não vai entrar onde entrou o da 8ª divisão, pô. O da Premier League entra quando a Copa da Inglaterra está no chaveamento de 64 times, ou seja, ela já está nos 32 avos de final. Já tá ali na reta final. E a Copa da Inglaterra é todo jogo único. A CBF, ela fez aqui, ela aplicou aqui. Os da primeira divisão vão entrar na 5ª fase, porque antes eram os da Libertadores. Essa mudança para mim foi muito boa. Não são os da Libertadores. É que, se você é Série A, você já vai largar na 5ª fase. Proteção. Isso é. O Mirassol não jogou a Copa do Brasil de 25. O Mirassol, que é a grande surpresa do brasileiro, e já teve recentemente o Santos não jogou. Como é que você faz uma competição de 80, eram 92 times. Como é que você faz uma competição de 92 times no Brasil e essa competição não tem um time que joga a Série A? Assim não faz nem sentido, é até difícil de explicar para alguém que não acompanha. É um negócio muito curioso. Agora a galera colocou, se você é da primeira divisão, você está na Inglaterra, repito, na Inglaterra, essa regra vale, se tu é da 4ª, tu está na Copa da Inglaterra. Eu acho que o brasileiro deveria ser assim. Eu acho que com a ampliação da Série D, que foi para 96 clubes, e a gente também vai ter vídeo disso, você pode estar vendo, já pode até no nosso feed, mas vai ter o vídeo da Série D também. O Campeonato Brasileiro, Fred, ele passou de as 4 divisões, a soma passou de 124 para 156 clubes. Eu acho que 156 clubes deveriam estar na Copa do Brasil. Se o cara joga o Campeonato Brasileiro, o cara deveria jogar a Copa do Brasil. E aí você soma com o jeito que está vindo os estaduais. Aí a Copa do Brasil poderia dar 200 times. Aí o cara, como é que vai colocar isso? Aí você olha para a tela. A Copa do Brasil, atualmente, ela tem 9 fases. Se você for fazendo final, 2 times, semifinal, 4 times, quartas de final, 8, oitavas, 16, é sempre duplicando o número, né? 16 avos, 32, 32 avos, 64 avos, 128. A primeira fase, atualmente, se você fizer uma pirâmide da Copa do Brasil, ela corresponde, Fred, ao número 256 avos. Não sei nem se fala desse jeito. Se todo mundo largasse na primeira fase, a Copa do Brasil teria 512 times. Como eu estou dizendo, não precisa ser feito dessa forma. Na Inglaterra não é feito dessa forma. Os times das divisões mais para frente, mais acima, eles podem entrar depois. Mas você pode colocar mais times. Então, esse ciclo de 26 a 29, a Copa do Brasil vai ter 126 times em 26, mas a versão definitiva dela, na verdade, vai ser com 128 times, que é quando fizer a Copa Sul-Sudeste, e vão desmembrar na Copa Verde, ele vai dar o campeão da Copa Centro-Oeste, vale uma vaga, e o da Copa Norte vale outra vaga, e aí vai dar 128 times. O cara somou 3, porque na Copa Verde já tem uma vaga, você vai só adicionar uma vaga, né? E daria 128 times. Mas no próximo ciclo do calendário da CBF, em 2030, quem sabe alguém fala, só, meu irmão, bota mais 30 times aí, porque colocaram mais 36 agora, tá? Sim. Não, desculpa, mais 34. Botaram mais 34. Foi de 92 para 126. Aí na próxima faz assim. Então, eu acho que alguém enxergou que a Copa do Brasil não é para ser restrita, ela é para ter o papel de todo mundo jogar. E bota assim, meu irmão, um larga jogando ali, um do Acre com o de Rondônia, um da Paraíba com o interior de Pernambuco, e vai jogando. Ou até 2 do Acre, Cássio, começando, 2 de Pernambuco, você pode ir 2 da Paraíba, e você vai andando aos poucos. Fred, como está na tela, mais do que isso, não são 2 do Acre, são 3 do Acre. A partir de agora, quem tem menos, tem 3. O menor número, o estado, seja ele o último do ranking, porque são 27 estados, o 27º lugar no ranking,
vai ter 3 times. E é para ser dessa forma. Então, isso é o que eu mais gostei. É a galera entender que a Copa do Brasil é para ser avacalhada mesmo, irmão. Bota, ó, último ponto. Eu falei que a Copa da Inglaterra tem 745, só para deixar passar batido. A Copa da França tem 5.000. A galera joga na Copa da França até território marítimo da França. O cara... a Olimpíada não teve... O campeonato de surf não foi lá do outro lado do mundo? Sim. Exatamente. Aquela ilhazinha lá do outro lado do mundo. O vulgo Tahiti. Aquela ilhazinha lá do outro lado do mundo joga a Copa da França. É isso, e tem que ser assim mesmo, eu concordo, Cássio. Eu acho que faz parte da magia do futebol. Exatamente, tá? pô. Faz parte da magia do futebol. Deixa eu explicar um pouco aqui as entradas, tá, da Copa do Brasil. O Cássio já deu a visão geral. A Copa do Brasil, na fase 1, Cássio, tá, vai ter 28 equipes. Que, como o Cássio falou, a fase é 256 avos de final, caberiam mais de 500 equipes, mas serão 28, tá? E esses 28, Cássio, times, eles são os times de menor ranking. Importante entender, o ranking da CBF, ele vai ser utilizado para distribuição das entradas dos times por fases, mas não para classificação. As classificações são via estadual, com 4 exceções, tá? A exceção é o campeão da Copa do Nordeste, da Copa Verde, da Série C e D, tá? Essas 4 exceções entram na terceira fase e os 20 da Série A, tá? Então são 24 exceções para a conta ficar completa, já que tem os 20 da Série A, tá? O resto entra só via estadual. Só via estadual. Mas depois que já tiverem as suas vagas confirmadas, eles são divididos da seguinte forma, Cássio. 28, tá? 28 largam na fase 1. 74 largam na segunda fase, encontrando os 14 vencedores da primeira partida. E aí forma um bloco de 88, Cássio. E o melhor ranqueado, para não confundir, o melhor ranqueado é apenas para você separar onde você vai entrar. O ranking não classifica ninguém. Todo mundo vem por classificação de estadual. E o ranking ele vai servir... Detalhe, pelo menos deram uma função para o ranking, né? Assim, o ranking vai servir só para dizer, ó, tu larga na primeira ou na segunda, mas o ranking não é critério de classificação. E aí, Cássio, alguns detalhes a gente ainda não foi informado, tá? Por exemplo, esse jogo único vai seguir a lógica atual do jogo ser na casa do time de pior ranking, com o empate indo para os pênaltis, como foi nessa última temporada, porque anteriormente o empate era do clube de melhor ranking. Ele jogava fora, mas tinha um empate. Nessa última Copa do Brasil de 2025, não. Então, ainda não temos essa resposta. Esse jogo único é na casa do time de pior ranking ou é um sorteio? A gente até já debateu esse tema em outros programas. Nós defendemos o sorteio aberto em todas as fases de jogo único. Tá? Isso não foi abordado, infelizmente, porque esse é um ponto muito importante. Tirando a final, que é campo neutro, não é sorteio na final, a final é campo neutro. Todas as outras fases, elas poderiam ter esse cenário que o Fred está trazendo. Então, realmente, detalhe, não é que os caras erraram, não. O Júlio Avelar, direito, para ser justo, o cara falou num tiro só ali, todas as... A gente aqui mesmo está dividido em vídeo, o cara falou tudo de uma vez. Então, assim... Mas, infelizmente, esse é um ponto importante que deixou... e ninguém perguntou na coletiva também, porque era muita coisa para perguntar também. E outro ponto, Cássio... Mas esse ponto eu considero assim, Fred, primordial para o que é a competição, na verdade. E tem um outro ponto também que é muito importante, que é o seguinte. Quando esses 14 vierem da primeira fase, que vão se juntar aos 74, formando 88 clubes, haverá a repetição da estrutura atual de potes. Os melhores ranqueados dentre esses 74, eles serão divididos em potes com os de melhor ranking, vão enfrentar os de pior ranking. Vai seguir a lógica dos potes do atual, que, na verdade, o de melhor ranking pega o pote 5 e não o pote 8. Existe um universo aberto aí de perguntas que não foram detalhadas, tá? A parte estrutural foi detalhada. Mas você está trazendo um caminho que pode ser, de repente,
Isso pode ser, mas simplesmente só um si, é só um achômetro, mas pode manter. Ó, as duas primeiras fases, até por dedução, elas, querendo ou não, elas estão sendo ordenadas pelo ranking. Elas estão sendo ordenadas. Então, de repente, ordenadas pelo ranking, e sempre o de pior ranking vai ser o mandante. Assim, eu acho um erro. Eu acho assim que pô, já era controverso o visitante ter um empate e o cara. Mas na hora que assim, ó, você é o pior ranqueado, você é beneficiado. A lógica não pode ser essa. E sabe por que eu digo que a lógica não pode ser essa? Porque quando começa o ida e volta, não existe isso. Você não olha o pior ranking e fala, ó, tu de pior ranking, tu quer jogar a volta em casa ou fora? Ninguém faz essa pergunta. Você sorteia para ver se, tipo, não faz a menor diferença se você é melhor ranqueado ou pior ranqueado. Então, por que é para fazer diferença num jogo de confronto único? Então, eu não vejo sentido. Mas, enfim, isso a gente vai ter que aguardar, Fred. Assim como os cruzamentos. Era um ponto bem importante. Assim como a lógica dos cruzamentos. Se vai ter pote ou não. Tá? Se vai ser aberto, todo mundo no mesmo pote ou não. Essa lógica dos potes. A fase 5 para frente, ela é mais ou menos como é hoje. É como se fosse deixa eu ir. A fase 3 para frente. Deixa eu ir, então, passo a passo. Estamos com 88, tá? Os 88 se enfrentam e 44 avançam para a terceira fase. E aí encontram 4 times. Campeão do Nordeste, tá? Bahia. Campeão da Copa Verde foi... Quem é o campeão da Copa Verde, Cássio, desse ano? Paysandu. Bahia, Paysandu, e aí os campeões da Série C, ainda está muito em aberto, e da Série D, Barra de Santa Catarina ou Santa Cruz. Quando a gente está gravando esse vídeo, estávamos na semana do jogo de volta, tá? Essas 4 equipes se juntam às 44 e também não sabemos aí se haverá lógica de ranqueamentos por porte no sorteio ou não. Eu acho que vai haver, tá? Eu acho que essa lógica dos potes no sorteio deve continuar. E um ponto importante é que esse gráfico ele é muito específico para 2026. Sim. Porque em 2027, como eu falei, a Copa Verde, o cara vai poder conquistar 2 títulos oficiais dentro da Copa Verde. Porque agora os times, já era assim, mas agora oficializaram em termos de conquista. Um lado do chaveamento até a semifinal é só time do Norte, do outro é só time do Centro-Oeste. Ou seja, necessariamente a Copa Verde sempre vai ter um finalista da região Norte e um finalista da região Centro-Oeste, que a partir de agora passam a ganhar um troféu. O campeão da Copa Centro-Oeste e o campeão da Copa Norte. E veja a importância. Em 2027, a vaga não será mais da Copa... Detalhe, a Copa Verde continua existindo, é a final. A final do campeonato é a Copa Verde. Mas em 2027, a vaga não é da Super Bowl. A Copa Verde agora é o Super Bowl. Em 2027, a vaga não será da Copa Verde. Serão 2 vagas. Será a vaga... Ou seja, na verdade, é como se a Copa Verde passasse a dar 2 vagas, no fim das contas. Sim, porque ela vai dar o campeão do Centro-Oeste e o campeão do Norte. E ainda vai ter o campeão do Sul-Sudeste que vai ser criado isso e vai ser criado em 26, ou seja, valerá para 27. Ou seja, a Copa Verde ganha uma vaga a mais, né? Ou seja, tem mais um, bota mais um e bota mais. Então vão ser 6 entradas na fase 3. Isso significa que da fase 2 o número de classificados vai reduzir, vai cair para 42. Isso. Aí você fala, pô, isso e o que é que significa? Isso significa que eu acho que na organização, para manter a quantidade de clubes, vai ter que ter mais clubes na fase 1. Exatamente. Para manter essa estrutura de ter 48 clubes. Você vai reduzindo os buys, né? Você vai jogando mais times para aquele 256 avos de final que comportam mais de 500, ou seja, pode ir empurrando. Dá para empurrar, exatamente, não tem problema nenhum. Até 500 cabe. Isso, gente. Então é isso. Então, essa configuração de 2026, mas a configuração definitiva, a de 2027 é a definitiva, é a do ciclo. É a de 27, certo. 28, 29, entrando... Ou seja, vai ter o campeão do Nordeste, o campeão do Centro-Oeste, o campeão do Norte e o campeão do Sul-Sudeste. Só falta a CBF. Opa, e se a gente fizer... Não fizeram não, só estou brincando. E se a gente fizer uma vaga para o campeão do Sul e uma para o campeão do Sul? Mas não, isso eu tô... Mas aí teria que dar certo a competição que vai nascer só com coadjuvantes, né? Difícil. Veremos. Aí a gente vai para a 4ª fase, né, com essas 24 equipes, ainda jogo único, tá? E os 12 sobreviventes encontram a cavalaria que estará lá lustrando seus cascos, tá? Para entrar na fase 5 da Copa do Brasil, que traz os 20 clubes da Série A e os 12 sobreviventes. 4 mata-matas. O cara já passou em 4 mata-matas. E os 12 sobreviventes. Mas não acho errado não, tá?
Não acho errado, não. Poderia talvez ser antes, um pouquinho, uma fasezinha antes, deixava uma amplitude maior, mas tá ok. Disso aí, eu acho que foi ali 2016, 2015, quando era assim, quando eram 5 da Libertadores. Não, e tinha, na verdade, eram 5 era o que sobrava, eram 11 vagas. Exatamente, 11 vagas chegavam entravam nas oitavas de final. E todo o resto da Copa do Brasil, 80 times disputavam 5 semicampeões, pô. 5 semicampeões. 80 viravam. Eram 80 viravam. Sim, sobravam 5 era 80, times. 80 viravam 5. 80 viravam 5. E esses 5 se juntavam a 11 que já estavam. Perceba que agora. Essa fase 5, mas dentro ela 16 avos, ou seja, ela era 2 fases antes. Isso. Não, uma fase antes. Era uma fase antes. Eu acho, Cássio, que poder. Veja só, eu não tenho nada contra, mas eu acho que poderia ser na fase 4. Tá? Eu acho que poderia pensar ali em 48 clubes na fase 4. Tá? E começava. Mas aí o calendário não sairia do canto, porque com essa configuração e sendo final única. Quem entrar na quinta fase vai ser campeão fazendo 2, 4, 6, Mas aí, Cássio, era só a fase 5 também ser em jogo único. Aí resolvia, tá? Aí resolvia. Sim, é isso que eu tô falando. Gostei, mas pode melhorar. Mas eu gostei da galera ter ido pro norte, que eu considero legal para a Copa do Brasil. E aí, Cássio, daí para frente, não precisa nem mais explicar, obviamente, né? Com 32 times já tá mais do que óbvio. A novidade fica só para partida única na final. E aí, Cássio, teve uma pergunta, foi até de Wellington, né, que sempre cobre a CBF, tá basicamente dentro da estrutura da CBF, viveu ali, mas ele fez uma pergunta interessante, que ele fala do quanto o Flamengo arrecadou, né, com receita em Copa do Brasil. Ele falou em 55 milhões, com receita de renda de jogo, tá? E que tirar uma final, você tira uma renda milionária de alguma parte do Brasil. 8 milhões, 10 milhões. Tem um bocadinho de renda hoje em dia. Você tira. E é uma competição que paga muito dinheiro. Então tem que haver essa compensação financeira. A resposta de Júlia Avelar foi que, naturalmente, as finais serão em estádios capazes de gerar super receitas, tá? E essa final em jogo único, Cássio, é algo que a gente já debateu muito na nossa vida com Conmebol, com Sul-Americana. Eu sou um defensor, eu gosto da história do jogo único, mas também não sou um detrator, obviamente, da ida e volta. Mas eu gosto, Cássio, daquela sensação de que, porra, hoje tem uma final, tá todo mundo indo em condição de plena igualdade, hoje é o dia da grande final, assim. Eu até citei aqui Super Bowl, sabe? Uma final olímpica, uma final de Copa do Mundo, final de Champions, Euro, Copa América. E eu lembro quando a gente teve esse debate uma vez, Cássio, você falou assim, já tem isso tudo, não precisam que todas sejam. Tá? Você já tem um universo de finais de um jogo, não precisa que Libertadores todas as características da competição. E agora todas ficam, né? Porque como a Conmebol já tinha adotado, faltava só a CBF. Agora só resta... o dia que eu falar, e se a gente fizesse 2 jogos na final? Aí começar a Só resta na nossa estrutura, Cássio, Copa do Nordeste, que já foi final única tempos atrás. Não, na verdade foi duas vezes apenas, mas com o mando de um dos times. Nunca foi. Dos times, não com mando, não com campo neutro. Não com série. Foi 2. Não, foi 3, na verdade. O único que poderia ter sido campo neutro seria 94, porque foi em Alagoas, mas o CRB foi a competição toda lá, é verdade. E as outras foram em 2001, na Fonte Nova, que é o maior público da história da Copa do Nordeste, 65.924 pagantes, e 2010, ABC e Vitória. Eu gosto do modelo que tem no basquete europeu, do Final Four, que quando chegam os 4 finalistas... Do outro torneio que você não gosta, que eu gosto bastante, a Nations League, é exatamente assim. Quando chegam os 4 finalistas, vão todos para uma cidade e resolvem dentro dessa cidade, tá? A Copa da Espanha está assim, a galera leva para o mundo árabe lá, aí leva os 4 times lá, faz uma disputa semifinal e final lá na Arábia Saudita, no Catar. Não duvide, viu, Cássio? Não duvide. Veja, eu acho que a Supercopa do Brasil, em algum momento, a galera vai fazer isso aí. E se a gente fizer um semifinal e final da Supercopa do Brasil nos Estados Unidos, não duvide. Pagando, né? Como dizem, pagando bem que mal tem, né? Algo mais, Cássio, para a gente trazer dessa Copa do Brasil? Tem sim algo mais. Tem algo mais. Tem a disposição das vagas
né? Mas antes disso... mas quer falar sobre isso logo? Vai, não, pode trazer. O que é que você iria trazer? Que essa Copa do Brasil, ela é a última do atual contrato de transmissão. Esse contrato que paga 500 milhões, que o Fred está falando de cota e tal, a gente já que está falando de dinheiro, que é o contrato com a Globo. Globo tinha e renovou. Aí o cara não passa na Amazon, mas é sublicenciamento. A Globo, o contrato que a Globo que adquiriu e sublicenciou, para alguns jogos para a Amazon, e vai até 2026. Dentro dessas regras, tipo, imagino eu, tá? Se a CBF falar, Globo, agora eu tenho mais times, tu tem que pagar a mesma coisa. Eu não acho, não. Eu acho que o dinheiro ele vai ser reorganizado. Eu acho que a Globo diz, eu tenho cerca de 500 milhões de reais, redistribua dentro desse cenário que você está colocando. E eu sempre falei disso, tira um pouco do campeão, não precisa pagar 77 milhões para o campeão. Se você pagar 57 milhões para o campeão, você continuará pagando muito ao campeão. Tira 20 milhões e redistribui aí. Mas, enfim, em 27, onde será o modelo definitivo da Copa do Brasil, que ela vai ter essa transição e vai ter... É uma pequena transição, na verdade, né? Transição mesmo vai ser a Série C, mas é uma pequena transição. Mas o modelo definitivo, Fred, já vai ser com um novo contrato. E aí é o que eu tô falando. O Premier nessa disputa de ter... O Premier que é o pay-per-view da Globo, de ter essa disputa de ter mais jogos na grade. Caramba, meu irmão, veja, é jogo pra caramba. E é jogo único. Na hora que você tiver... basicamente jogo único é sempre bom, né, Cássio? Jogo único é sempre bom. Jogo único é sempre você bom. liga a TV, durante uns 3 meses, 2, 3 meses, se o jogo... esse jogo é da Copa do Brasil, você está vendo um jogo que está se definido ali. Um vai passar e um vai ser eliminado. Então, tem como ter esse grau de emoção. Eu acho que a Copa do Brasil vai continuar pagando muito bem, tá? E sobre a cobertura, que vai ter muito mais jogos agora, mas hoje em dia, meu irmão, todas as federações têm seu canal de YouTube, a CBF, se quiser, faz, assim, isso eu não vejo problema, não. Aqui em Pernambuco, a galera transmite o campeonato de Sub-13 inteiro. Pô. Aí, Cássio, para a gente fechar, tem essa questão da distribuição das vagas, né? Porque com a ampliação surgiram novas vagas dentro dos estados. E aí a gente sempre chega naquele impasse de que não estavam no regulamento essas vagas e fica aí uma área cinzenta para essa definição. Vou utilizar o exemplo de Pernambuco, porque além de ser o estado que a gente mora, que a gente conhece de perto, tem um grande clube fora, que é o Náutico. Tá? O Náutico não chegou na semifinal do Campeonato Pernambucano. O estado passa a ter 4 vagas agora. Tá? Sport, Retrô, Santa Cruz. E a 4ª vaga, Cássio, o clube envolvido, que é o clube Maguari, já foi na rede social para não esperar nenhuma rasteira ou nada de bastidores que pudesse atingi-lo. Ele já foi lá e dizer, estamos aqui celebrando o Maguari na Copa do Brasil, tá? Você acha que dentro dos estados pode acontecer de não se respeitar o campeonato estadual já jogado, tá? O campeonato estadual já jogado, que é o campeonato estadual de 2025. Você acha que tem risco aí nessa área cinzenta para algumas manobras, ou que a tendência é respeitar os estaduais? Porque alguns estados fazem aquelas copas, né? Para valer uma vaga, e a gente já está muito no final do ano para alguém inventar uma Copa, né? Isso, teria que ir... Detalhe, poderia. A Federação Pernambucana disse, a Série C, a Série D acaba nesse fim de semana, a Série C acaba daqui para o Náutico, talvez 2 ou 3 semanas, e falar disso, novembro eu vou fazer uma Copa Pernambuco, tá? Valendo uma vaga, quem quiser disputar, e muita gente ia se mobilizar, até porque o Campeonato Estadual vai começar cedo. Em tese, poderia fazer isso. O que eu acho que não poderia era a indicação do Náutico pelo ranking, porque pela minha interpretação, todas as vagas, todos os classificados vêm de competições. O ranking ele vai servir só para ordenar a ordem de entrada lá nas 2 primeiras fases e talvez, como a gente já debateu aqui, talvez o mando de campos, mas isso não está claro porque não foi abordado. Mas, no mínimo, se o cara entrar na primeira ou na segunda fase de quem vem do estadual, o ranking vai servir. Mas ele não vai servir como vaga. Veja, critério 3, 102 vagas para os clubes classificados nas competições estaduais de 25. Excluindo os critérios 1 e 2, né? Ou seja, o Brasileirão e as Copas regionais, e Série B e C, sim, e D. Não, Série C e D, porque Série B, na verdade, o cara já é da primeira divisão, o cara vai entrar lá na 5ª fase, na verdade. E o que considera o ranking nacional, o ranking nacional, mas perceba que existem 2 rankings, ele está muito específico, é o ranking nacional
de federações. Não é o de clubes. O ranking de clubes é uma coisa, é o ranking nacional de federações. Esse serve só para definir a quantidade de vagas de cada estado. Pernambuco ganhou uma vaga, tinha 3 vagas e vai ter 4 vagas. Ceará e Bahia, porque estão também entre as posições 6 e 14, também vão ter 4 vagas. E agora, o estado, como já foi dito aqui, quem tiver menos vagas vai ter 3. Ou seja, 3 times do Amapá. Eu sou São José, não, Amapá. O São José pode passar o Oratório, sei lá, pode participar o Santos do Amapá, enfim. Baré do Roraima, Atlético do Roraima, vai ser desse jeito, Fred. O ranking não está escrito como critério. Então, eu acho que não tem como indicar dessa forma. Agora, uma Copa Estadual, por isso eu acho que a vaga é do Maguari. E a gente está falando aqui, o Maguari também não pagou de doido. Pode ter ligado, já ter recebido o comunicado também, né? Só, a federação é você mesmo. Pelo amor de Deus, né? É você mesmo, é 4º lugar, é o campeonato estadual, do 1 ao 4º. O campeão foi o Sport, estava na Copa, segundo o Retrô na Copa, e o terceiro foi o Santa Cruz. O Náutico caiu nas quartas de final, ficou em 5º, né? Então o 4º lugar foi o Maguari. Então, pela lógica, é o Maguari que já está celebrando. Mas perceba só, não são campeonatos estaduais, são competições estaduais. Então poderia ser uma Copa Pernambuco. Como existe no Ceará a Copa Fares Lopes, que é a Copa Estadual do Ceará. Eu não sei se a federação correria para fazer uma Copa Estadual, Fred, correndo em 25. Mas se fizesse, não seria, na minha interpretação, não estaria cometendo uma ilegalidade. Estaria cometendo uma imoralidade? Estaria fazendo uma engenharia para dar uma oportunidade para o Náutico. Agora, talvez. Cássio. Tá entendendo? Mas ilegal não seria. Ilegal seria só vai o Náutico porque sim. Não é dessa forma. Agora, Cássio, existe uma outra possibilidade. Só lembrando que no caso do Pernambucano agora, significa que a partir de agora passou da primeira fase na Copa do Brasil. Isso é legal, né? Isso, Cássio, existe uma outra possibilidade, uma última possibilidade, porque está ali na fase 3, né? O Santa Cruz está disputando o título da Série D. Se você se chamasse Cássio Gildo, participasse do Timbucast... Perguntasse para ele. Perguntei se tinha alguma coisa nos bastidores, não perguntei. Virou ele não visualizou, não. A minha pergunta é isso. Cássio Gildo, aqui, Timbucast. Você seria Santa Cruz? Eu acho que deveria ser. Porque eu seria também. Um título da Série D não faz ninguém maior ou menor, né? Dentro da rivalidade regional, respondendo a sua pergunta, a sua provocação. O Náutico nunca jogou a Série D. Então, é uma coisa que eu falava até quando era o Vitória. Lembra aquela confusão antiga da Série B, do Vitória não, desculpa, do Fortaleza, 2018, sim. Confusão da porra. Lembra? Sim, exatamente. Que o Ceará... Pô, como é que o Ceará era a primeira divisão e o Fortaleza era a segunda? Como é que o Fortaleza ganha a Série B vai provocar o Ceará que está na primeira divisão e não foi rebaixado? Assim, não fazia muito sentido na minha cabeça, pelo menos. E a galera, o Fortaleza não gostou e tal. Eu acho que seria um pouco agora. Se o Santa ganhar a 4ª divisão, vai festejar, vai ser um bocado. Mas o cara do Náutico vai invejar esse título? Eu acho que não vai. O Náutico nunca jogou a 4ª divisão. Não é nenhuma divisão que ele jogou e subiu sem ser campeão, tá entendendo? É uma divisão que ele nunca jogou. Então, assim, não acho que o Santa campeão da 4ª divisão mudaria dentro da ótica ali, clube a clube, aquele negócio de campeões. Agora o Santa é maior do que o Náutico, porque ganha a 4ª divisão. Peraí, pô. Assim, Para mim, não vale um grama. Mas você tá entendendo? Você tá entendendo dessa lógica? Clubes. Então, para mim, cara, não vale um cara grama. Do Náutico, se eu sou torcedor do Náutico, eu torceria pro Santa. Mas eu acho que o cara do Náutico tem que ser assim, ficou bom agora. Se o Santa perder, o cara do Náutico tá ótimo. Se ganhar, eu ainda ganho uma vaga na Copa do Brasil. Pro cara do Náutico pro torcedor do Náutico ficou assim. Qualquer resultado agora tá ok pro torcedor do Náutico. É isso. Se Detalhe, eu acho a chance de ir para a Copa do Brasil Náutico maior essa do que um Evandro ali na carreira uma Copa Pernambuco. Evandro vai esperar até sábado, né, Cássio? Evandro vai esperar até sábado. É verdade. Detalhe, Cássio, que os jogos, a final acontece na mesma hora que o Náutico tá jogando a vida na série C desse ano. Aí sobe para B e ainda vai para o Brasil. Vai que o Náutico também ganha C. Ele ainda tem essa última chance, né? Não, mas tá difícil. Tá difícil porque só passa um, né? Não, pô, ele tem 4 pontos. Ele só chega no máximo a 10. Se a Ponte Preta fizer um ponto, já tá na final. Tá difícil. Então, tá fechado com o Santa. Né? Tá fechado com o Santa. Seguimos
junto aí com a nação tricolor. No caso, seguimos os alvirrubros, né? Eu tô de fora. Lembrando que se o Santos só for campeão, ele pula 2 fases, tá? Assim, sim, sim. Eu já vi esse diálogo, Cássio. Tem um print circulando entre tricolores. Um cara coloca assim: meu irmão, o jogo agora vale muito, o jogo de sábado agora que vale mesmo, já vai na terceira fase da Copa do Brasil. Advaldo, mas leva o Náutico. Aí o cara. Porra, mas aí leva o Náutico, pô. Não, no caso do Santa, pelo amor de Deus, vai pensar em não ganhar por causa do outro é demais, né? Não. Tem nem o que discutir, né? Aí não, leva o Náutico. Seria campeão e ainda teria esse benefício. Realmente não faz nem. Não faz aí claro que tem que ser. O cara que fez essa pergunta, de repente, é um cara que odeia muito o Náutico. O cara, assim, o cara não suporta e tudo. Aí deve existir também, né? Tem, é o que mais tem, né? É isso, tá? Dessa forma a gente fecha aqui mais um vídeo de nossa análise, nossas considerações sobre o novo calendário do futebol brasileiro. E a gente também fecha celebrando a marca de 100 mil inscritos que atingimos na terça-feira, essa semana, uma semana especial, tá? Em que a gente chega aos 100 mil, em que a gente tem o nosso evento no sábado, o Experience 100K, um encontro com o nosso público, o torneio de futebol, de FIFA, e que nós também estamos inaugurando o nosso novo estúdio, o Estúdio 45, alta tecnologia, luz, som, imagem, tá? A gente está investindo aí para melhorar a nossa imagem, nosso elo, nossa produção que chega até cada um de vocês. Vocês ajudam tanto a gente está devolvendo esse investimento, tá? Agradecendo demais o apoio de cada um. Mas é o seguinte, tá? Chegar em 100 mil não é largar, não. A gente não largou, não. Então, se você não está inscrito, pô, dá essa moral. Vamos chegar em 105 mil, 110 mil, tá? Fazer esse canal crescer, trazer cada vez mais pessoas, porque foi assim quando a gente só tinha 5. Quando a gente tinha 10, quando a gente tinha 15, quando a gente tinha 20, quando a gente tinha 200, quando a gente chegou em 2 mil, quando a gente chegou em 20 mil. É de grão em grão, é de pessoa em pessoa, é o bom e velho, boca a boca, tudo orgânico, tudo raiz, tá? Feito da forma mais sincera, espontânea, natural e apaixonada possível, tá? Dessa forma, a gente finaliza esse vídeo. Vá lá no feed, tá? Porque aqui a produção é industrial, é um vídeo depois do outro, lives aqui, o 45 minutos. Resolveu apertar o botãozinho ali de produção total e é assim que a gente vai seguir daqui para frente. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.